Graça e paz, eu venho aqui trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 14, eu quero meditar com você. Capítulo 3 do Evangelho de João, verso 14, fala assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus dirigiu essa palavra a Nicodemos, né? E ele falou que assim como foi levantado uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente foi levantada para todos aqueles que fossem mordidos pela serpente ali no deserto, para que o veneno não pudesse ter efeito. Eles teriam que chegar diante daquela serpente de metal, e ali já era uma figura de Cristo. E ali, quando ele olhava para aquela serpente ali e admitia os seus erros, os seus pecados, ali diz a Bíblia que o veneno cessava. E Jesus disse isso também para que todos que viessem olhar para ele ali naquela cruz pudessem se livrar dos seus pecados, pudessem sair debaixo de uma condenação e passar para a vida eterna. Então a Bíblia nos mostra, amado, que o mundo ele já nasce condenado, mas ele nasce também com uma oportunidade. Todos nós nascemos com uma oportunidade que já existe há mais de 2000 anos atrás, que foi a vinda do Filho de Deus, que veio como luz para iluminar aqueles que já estavam perdidos em trevas. Então a Bíblia aqui fala que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque o mundo já está condenado, mas para que o mundo fosse salvo. Então Deus tem dado a oportunidade para todos se salvarem. É importante que eles desejam se livrar das trevas, que eles desejam a maravilhosa luz, porque diz aqui, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, se você não crê em Jesus, você já está condenado. Você não vai ser condenado naquele grande dia, porque você já nasce condenado. Mas Deus tem surgido agora com um caminho para você, uma saída para você sair debaixo da condenação, para você sair debaixo da morte, para você sair debaixo do pecado. É necessário somente que você olhe para aquela cruz do Calvário e lembra que Jesus havia tirado o pecado dele, o seu pecado, o pecado do mundo, né? E ele levou ali no batismo e veio ali na cruz, porque o salário do pecado é a morte, e pagou o preço. Ele morreu, assim como era feito no passado. As pessoas passavam o pecado para o animal vivo e depois que o animal recebia o pecado, o animal era imolado. Então João Batista, ele batizando Jesus, ele passou o pecado do mundo para Jesus e apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando você passa a olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus e vê ali a morte na cruz, aquele sangue derramado, mas que o seu pecado já foi passado para ele, aí o sangue de Jesus ele não apenas encobre o seu pecado, mas ele tira o teu pecado, ele limpa a tua mente das obras mortas, para que você sirva ao Deus vivo, como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante. Então Jesus veio com um sacrifício superior ao de animais, muito mais poderoso que o sangue de uma novilha, uma cinza e um bezerro. Enfim, ele veio com um sacrifício perfeito pelo seu próprio sangue e efetuou uma eterna redenção. E essa eterna redenção, ele livra a gente das obras mortas para que a gente venha servir a Deus vivo. Então você não pode servir a Deus em pecado, você precisa se livrar das obras mortas e somente olhando para a cruz. E olhando para a cruz e lembrando que no batismo ele tirou o seu pecado. Então a sua salvação, ela está aparelhada ao batismo de Jesus e a sua morte na cruz do Calvário, para dar a oportunidade a você de nascer de novo,
Como ele falou para Nicodemo, você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus e para se apoderar dele, para entrar nele, nascer da água e do Espírito. Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Eu quero convidar você a vir conhecer a justiça de Deus. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, pastor da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus, que está ali em Nova Iguaçu, na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Todo domingo, toda quarta, toda sexta, estaremos ali pregando a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Espero por você, eu e o Senhor Jesus.